Estamos de volta agora, então, com o nosso segundo bloco, né, dando continuidade. Agora o tema é conflitos que podem ser resolvidos com mediação. E aí vem, sim, a participação dos síndicos, né, tanto fazendo perguntas, como colocando algumas experiências deles como síndicos falando sobre esse assunto de conflitos. Vamos começar pela Tatiane, nossa querida colaboradora hoje do programa. Tatiane, fala para a gente, você já passou por diversos conflitos, você ainda mais com a advogada, né? Eu imagino que deve ter muita coisa aí que você deve estar hoje colocando em pauta para a gente poder ajudar aqui na questão da experiência, na sua experiência. Pois é, Liliana, nos condomínios, né, nós passamos, né, por vários conflitos. Eu sempre falo que nós temos 5 principais conflitos dentro do condomínio, que é cachorro, criança, cano, carro e calote. São os principais problemas que nós temos, né? São os 5, 6. E, com certeza, né, esses problemas que nós temos nos condomínios, nós conseguimos também resolver através da mediação. Porque dentro da mediação, o síndico tem que pensar o seguinte, e os moradores também, né? Nós queremos resolver o problema de forma imediata. A mediação acaba também saindo mais rápido e mais barato. A gente levando isso para o Poder Judiciário acaba saindo muito caro. Acaba sendo desgastante, como nós temos na mediação o relacionamento, né, a manutenção do vínculo com essas pessoas, então a mediação é o melhor caminho. E até mesmo porque na mediação nós temos o sigilo das informações. Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente levar o nosso conflito mais à frente para o Poder Judiciário, o nome do condomínio, o nome do morador fica exposto também, né? Então nós temos que ficar observando com relação a isso. Então, uma coisa interessante é que a mediação acaba sendo até complementar em outras novas legislações, como, por exemplo, a da execução, né, do inadimplente. Né? A mediação passa a ser uma grande opção, porque, apesar de que hoje o condomínio pode executar diretamente, não tem todo aquele trâmite legal e tal, ele acaba tendo essa opção da mediação antes disso acontecer, né? Que é o recomendado, né? Para que haja, inclusive, o índice de pagamento é muito maior. O síndico, na verdade, ele tem que prestar muita atenção com relação à mediação na inadimplência, porque ele não pode esquecer que ele tem que manter os valores, não pode tirar aqueles valores que fazem parte da massa condominial, né? E, principalmente, com relação à convenção. Eu acredito que, com relação à inadimplência, ele tem que colocar na convenção para ser feito realmente alguns ajustes são necessários. Na convenção. E tem que tomar muito cuidado com relação aos descontos, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, também não pode ir sair assim, vamos fazer mediação, vou dar desconto para todo mundo, virar aí, paga quando puder. E não é bem assim, tem que tomar um pouco cuidado. Mas às vezes é legal porque você traz para dentro do condomínio uma receita possível, né? E você tratar como possível é muito melhor do que você não receber nunca como execução, né? Na verdade, traz o diálogo, que eu acho que é o mais importante, né? Aproxima o síndico dos devedores e traz o diálogo, e aí você consegue resolver a questão com mais passividade. Você gostaria de fazer alguma pergunta para os nossos mediadores aqui? Não, por enquanto não. Cristiano. O síndico, geralmente ele quer fazer esse papel de mediação também dentro do condomínio, e ele pode fazer se ele estiver preparado, né? Porém, eu acho que ele tem que tomar um cuidado especial em estar sempre alinhado com a convenção, com o regulamento interno, com o Código Civil. Vou dar um exemplo. Às vezes um rapaz está inadimplente lá, é seu vizinho, e ele quer até fazer um acordo ali para pagar, ele quer, mas muitas vezes ele fica com vergonha de expor a vida dele. Por que ele está devendo? Porque às vezes ele perdeu o emprego, porque as contas não estão fechando. Então, esse síndico, ele está ali para conversar, mas ele tem que ter um cuidado especial e não expor a vida desse morador numa fofoca de condomínio, pegar o seu outro vizinho e falar assim, sabe por que ele está devendo? Porque ele, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, e aí o cara, ele começa a ter vergonha disso, e muitos moradores não abrem para o síndico isso daí, né? Então eu queria até fazer uma pergunta, se esse morador que está com esse problema, ele pode propor isso para o síndico, de procurar um local desse e para expor esse problema dele de uma forma mais profissional, né? Formalizado.
Até para evitar que ele seja exposto, Ele pode procurar ou pelo Sejusc, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que é do próprio Poder Judiciário, que no estado de São Paulo é o estado que mais tem implantado, já passou do número de 200, então são muitas as cidades do estado que tem, mas lá ele não vai escolher qual é o mediador que ele quer. Ou ele pode procurar uma câmara de mediação e aí ele escolhe o mediador que ele quer, tá certo? Então, assim, tanto um quanto o outro, o que a outra parte vai receber é uma carta convite. Não existe ainda a obrigatoriedade da mediação. Então, a pessoa vai, comparece se ela quiser. E o condomínio é a mesma coisa. Tanto o morador ele pode procurar. Tanto o morador quanto o condomínio pode procurar, né? Porque assim você não tem a obrigatoriedade da outra parte ir. E a gente tem que deixar. Ainda não existe isso, tá? Apesar de ser bem simpático, né? Eu acho que é um convite diferente de você ser executado, mostra um interesse. Mas assim, do Poder Judiciário chega com o timbre do tribunal, né? Sim, mas assim, que uma mediação né? Então, torna até um pouco mais leve essa conversa. Não tenha dúvida, né? torna muito leve. E mais simpático. Você vai lá, vamos conversar. Vamos conversar. E você tem lá um mediador, né? Que ele foi treinado, ele foi capacitado para estar lá para exercer essa função, tanto em um quanto em outro. Só que, assim, qual é a diferença do público e do privado? É isso que eu friso. No público, eu não posso chegar lá e falar, olha, eu quero o Iglesias, eu quero a Natália, eu quero a Ana. Não posso. É como juiz, a gente não escolhe. Né? No privado, eu posso escolher a Câmara ou eu posso escolher até mesmo um mediador ad hoc. Também não tem impedimento. Se ele for cadastrado no Tribunal de Justiça, melhor ainda. Né? Existe um cadastro para isso, que pode ser consultado por qualquer pessoa. Doutor José Iglesias, quer estar complementando, por favor? Complementando o que a Pretel acabou de falar, Cristiano, você vê, é uma coisa, a gente sabe que o principal, né, ainda mais na atual conjuntura, com a crise, né, econômica do país, a inadimplência está batendo as portas de vocês, né, todos os condomínios. E realmente é complicado. Você muitas vezes gostaria de fazer um acordo, concordo com a Tatiana, não dá para fazer desconto, não façam isso, por favor, não façam isso, porque não pode fazer, a lei não permite isso, amanhã você pode ser executado, mas ele já está passando por um problema financeiro, né? Está passando, às vezes, perder o emprego, perder uma coisa. E é difícil você expor isso para o próprio síndico, né? O administrador, fica complicado. Então, o terceiro que vai ouvir sigilosamente, muito mais fácil, né? No final do programa, a gente vai propor alguma coisa. Obrigado. Doutora Natália, também quer complementar, por favor? E para falar para o Cristiano, né, você falou no termo vergonha, né, a pessoa sente vergonha. Então, é muito importante o mediador deixar claro nas suas explicações sobre o princípio da confidencialidade, que tudo que é falado ali, morre ali. Tá? Então, como a Ana já falou sobre o Sejusc, sobre câmaras, realmente, se você quer algo para cuidar da sua imagem, até mesmo do condomínio, realmente que vocês procurem parcerias, né, com câmaras, porque é o que vai proteger mais. Né, a gente sabe disso. Tá? E pegando um pouco da inadimplência, algo que o mediador usa como ferramenta é o teste de realidade. Então, muitas vezes a pessoa vem realmente, olha, está muito alto, eu não posso pagar, parcela para mim. E ela chora e fala da mãe, está doente. Entendeu? Realmente, eles vêm com N problemas atrás, mas quando o mediador usa a ferramenta teste de realidade, tá bom, então digamos que a gente não vai fechar nada hoje. O que te espera? Aí a pessoa vai pensar, a porta do judiciário. Tá, a porta do judiciário. Se tiver advogado ali, melhor ainda. E aí, doutor, o que vai acontecer? Tem custas. Tem custas? E esse valor que eu estou parcelando, que a administradora está parcelando para você, como é que vai ser? Não, aí não tem parcela. É o valor total. Aí, na mesma hora, um dos casos, pensando bem, vamos negociar. Tá vendo aí bem isso mesmo. Bom, Adriana, por favor.
Acho que eu tenho um ponto muito grande a meu favor. O fato de ser educadora, isso ajuda e muito. Porque nós temos que aprender a ouvir. E não só a parte toda administrativa, financeira, você tem a parte emocional, você tem a parte comportamental. E, assim, na experiência que eu tive de 16 anos que eu estou nessa área condominial, eu sempre procurei ouvir o morador. Por mais que ele tenha problemas emocionais, administrativos, financeiros, eu sempre falava, olha, mas eu quero ouvir de você, né? Qual a sua proposta? Ou o que nós podemos fazer? O síndico ele tem que ser muito imparcial. Ele tem que saber separar a situação. Eu sempre falo que é um telefone sem fio. Começa com amor e vai terminar com abacaxi. E, assim, o fato de você saber ouvir, saber interpretar e dar N caminhos no qual ele pode escolher, isso facilita muito. E muitos síndicos que eu vejo hoje são assim super radicais ou não tem tempo. Não dá. Não dá para resolver isso agora, não dá para eu ouvir, não dá para atender, né? Aí sim, eu sempre aconselho, então procura a mediação. Porque se você não tem esse dom de saber ouvir, de saber dialogar, vai ficar difícil você administrar um condomínio. Porque você não vai pegar só adulto, você vai pegar uma criança, você vai pegar um adolescente, você vai pegar um idoso, né, que vão ter N problemas diferentes. E isso ele tem que saber separar e separar muito. Então, é um desafio. É um desafio. Fátima, por favor. Então, doutora, até queria saber, assim, porque o mediador é uma profissão que cresceu muito no mercado. A gente está aí hoje com 57 mil condomínios, né, em São Paulo, tem mais ou menos, sei lá, 4.500.000 ou 4.600 moradores. Então, quer dizer, a gente vê que as estatísticas mostram que os mediadores hoje são 40% dentro dos condomínios. E eu gostaria de saber, assim, por exemplo, eu falo por mim, eu acho que é muito mais fácil, por exemplo, ele resgata o diálogo, certo? Então, eu acho que é muito mais fácil uma pessoa neutra, que nem a Adriana está falando, mas tem a sensibilidade, né, que você realmente está numa outra profissão também, então é mais fácil. Mas para a gente, eu acho que é muito mais fácil você ter uma câmera, se associar e vir uma pessoa neutra para poder estar escutando isso. Né? Que às vezes ele não sabe, quer dizer, para não haver o conflito de interesses mesmo, sabe assim? Não sei, eu assim, vou fazer uma janelinha aqui, tá, né? Então, assim, evidentemente que uma pessoa de fora, né, uma Câmara, ou levar o caso a um Sejusc, é interessante, sim. Agora, eu digo sempre que não há o impedimento, ainda que o síndico seja o representante do condomínio, representante legal do condomínio. Deixa eu explicar bem direitinho para não dar confusão, né? Mas, assim, a gente tem que explicar direitinho. Mas, se ele fizer, por exemplo, um curso de mediação, um aperfeiçoamento em mediação condominial, para que ele use essas técnicas que a gente aprende para ser mediador, e ele passe a usá-las dentro do condomínio, não há impedimento. E ainda que tem gente que entende que é diferente. Mas se eu moro no 32, ela mora no 31, você é a síndica, nós tivemos um problema qualquer, mas nós duas concordamos, nós temos um outro problema, mas nós duas concordamos que você é uma pessoa imparcial e que você pode nos ajudar, qual é o impedimento legal? Porque você é representante, né? Então, vamos fazer uma comparação. É quase um pajé. Ele tem o respeito daquela comunidade. Sim. Né? Então, assim, se não tem, deveria ter. Se não é melhor não ter. Não está ali. Ele tem que ter esse respeito da comunidade. Então, assim, não é evidentemente que essas técnicas incorporadas para o síndico, para que ele aprenda essas técnicas, só vai somar no desempenho dele. Não tenha dúvida disso.
né? É assim, agora, é como ele for discutir com a administradora alguma questão do elevador, por exemplo. Se ele souber do elevador, ele vai discutir de uma outra forma. For engenheiro, né? For engenheiro, ele vai falar de uma outra forma. Então, assim, eu sempre falo, conhecimento, eu brinco com as crianças, nunca se perde, vire né? de ponta cabeça que não cai da orelha. Né? Não, por Ele isso só é soma. importante, o síndico, né, todos nós que estamos aqui, a gente está sempre se reciclando, fazendo Sim. cursos, Sim. exatamente por causa disso. Por causa disso. Entendeu? Porque Exatamente. no momento desse, você já fez o curso de mediador, você sabe também como comportamento, como se portar, como falar, como resgatar esse diálogo, né? E assim, todo mundo, os mediadores que cá estão, né? A gente pode falar que essa transformação é feita dentro de casa, né? Então, a hora que vem uma fala diferente, você fala assim, mas você quis dizer o quê mesmo? Eu não entendi direito. Eu vou repetir para ver se você me entendeu. É uma das técnicas, tá? Sim, sim. A hora que você fala isso, ó, dá uma descontraída e é real. E aí você passa a incorporar aquilo no seu dia a dia. Você passa a ter um comportamento diferenciado. Por isso que quando a gente, nos cursos de capacitação, o que a gente mais escuta é aquele que é vocacionado diz, olha, isso transformou a minha vida, até dentro da minha família. Em tudo, né? Em tudo na vida, né? E a mediação traz essa sensibilidade para as pessoas. Eu tenho um detalhezinho, Esmazás, que assim, o que não impede também, porque tem uma situação que a gente sempre fala que é o bom senso, né? Sim. O síndico está ali numa situação, se ele é um síndico profissional, que ele não faz parte do contexto, eu acho que é mais fácil. Mas se ele é um síndico, por exemplo, orgânico, mora ali e existe politicamente um conflito de interesses por algum outro motivo, ou até de afinidade, né? Não inviabiliza ele também, além de ter o conhecimento para administrar coisas menos pessoais, mas quando houver, também saber a hora de procurar uma mediação. Não tenho fora. dúvida. Então, porque assim, tem vezes que não é bom para ele intervir desta forma. Sim, mas veja bem, se ele tem as técnicas, se ele aprendeu... Quando eu falo síndico mediador, eu levo muita burdoada por causa disso. Então, assim, é verdade. Mas né? seguindo essa linha aí que eu ia colocar, exatamente, eu vou ter um caso agora, exatamente de canos, de vazamento de um apartamento para o outro, em que eu já percebi que o morador que vai ter esse vazamento, que tem o vazamento, é um proprietário bem complicado. E o pessoal sempre respeitou nessas negociações de vazamentos, e é do apartamento de cima para o de baixo. A gente sabe que é do banheiro do apartamento do 10º andar para o 9º andar. E vai ser um processo bem complicado. E já vários casos eu consegui resolver, vamos dizer assim, negociando entre os proprietários. Resolver conflitos que já vinham se arrastando Você no condomínio. mediou, então, né? Mediei. Entre os proprietários, Entre você os mediou. proprietários, casos antigos até que vinham acontecendo. Nesse caso, eu já percebi que a coisa vai se arrastar. Se você já está percebendo que vai haver uma dificuldade, aí é interessante entrar com o mediador. Não tenho dúvida. Porque aí você já percebe assim, que o alcance não veja, vai ser... Vamos colocar a situação que você está colocando. Né? Então, assim, canos. E aí você intermediou, negociou, começando, mediou, mas eu já sei né? que lá mas na assim, frente já vai dar você esse já problema. fez. Agora não, olha, eu não vou fazer isso porque isso não é minha função, porque o mediador não pode, o síndico não pode fazer. Gente, não tem mas ele já sentido. sabe. Então, assim, Conhece a pessoa, já sabe que de antemão que você já vai ter um problema. Você vai ter que já usar todo o seu jogo de cintura, e que eu, na verdade, eu não tenho um curso de mediador. Com as técnicas que eu conheço, não vai ser suficiente para suprir o problema. Exatamente. Eu tenho um limite, vamos dizer assim, de ação. Você conhece o histórico, né? Eu acho que você, como Exatamente. bom síndico, você conhece o histórico da sua Exatamente. comunidade, né? Então fica muito fácil você saber, pera um pouquinho, aqui eu posso tentar, ao menos abrir uma janela, porque isso é importante. Muitas vezes, você abrir uma janela, abrir uma porta para o diálogo. E aí um terceiro, que não tem nada a ver com o conflito, resolver. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho daí para mim. E olha, eu fico muito feliz de ouvi-lo, porque eu recebi esses dias
um síndico e uma condômina com um vazamento, com alguma coisa que estava dando no teto da pessoa, que já tinha atingido a parede do banheiro e da despensa. E aí ela falou, olha, eu só quero que a senhora oriente como é que a gente deve fazer. Aí o síndico falou o seguinte, olha, você tem que ter chamado o vizinho de cima, e não eu. E várias vezes ele falou isso. E o mediador, percebendo, né, percebendo essa fala, ela falou o seguinte, mas se de repente cai o teto na parede dela, ou acontece qualquer coisa, como é que vai ser? Será que o senhor vai ter que responder por alguma coisa? Aí o que ele falou? Sabe o que é? É que eu sou um síndico amador. Ele usou a palavra amador. E aí, eu ouvindo agora o senhor falar assim, é muito bom, porque pelo menos o senhor está fazendo a negociação direta. Exatamente. Entendeu? Nós temos que negociar. E, na verdade, eu passo um conceito para o pessoal que, quando eu cheguei lá no prédio, há um tempinho atrás, eu falei assim, o prédio não é do síndico, é de todos. Porque cada um no seu apartamento fala assim, não, eu tenho o meu apartamento, e esquece do condomínio como um todo. É um prédio mais antigo, aí cada um eu cuido do meu apartamento e abandona o resto do prédio. E aí o pessoal até do conselho fala assim, olha, puxa vida, eu não pensava assim. Se eu fosse o síndico, eu ia tomar conta do prédio e não ia dar satisfação para ninguém. Isso é um conselheiro que eu tenho lá. Aí estamos trabalhando em cima dessa convivência. Eu queria passar a palavra para o Sérgio, para você poder colocar um pouquinho da sua experiência também. A noite hoje promete, né? Bom ter especialistas, ter pessoas que possam nos ajudar. Esse negócio que síndico sofre demais já foi pior, né? Hoje a gente tem muita parceria com muita gente boa. Tá aí os mediadores que isso vem contribuindo, além de ensinamento. E eu entendo que um síndico, como vem acabando esse negócio de síndico orgânico e vem profissionalizando, isso tem melhorado bastante. A gente tem participado de muitos eventos, de grandes palestras, e isso vem contribuindo. E o síndico que realmente irá ficar na função de síndico é a mesma situação que aconteceu com vocês. As pessoas vão percebendo e vão saindo, porque isso não dá prazer em trabalhar. Então a gente tem conseguido, assim, ele tem que ter essa expertise de mediação, tem que, do jeito que o nosso amigo Francisco comentou, de até certo ponto você vai tentando negociar, porque você é o síndico, é muito mais rápido, do mesmo jeito de levar um processo para a justiça, e aí busca um mediador, se o síndico conseguir resolver isso, ser totalmente imparcial, e esse negócio de síndico profissional que realmente não é um morador, às vezes ele consegue separar. Eu tenho um condomínio no qual eu sou morador, e é 100% imparcial. Não tem, eu já cheguei a aplicar multa para amigo de infância no prédio, porque ele cometeu uma infração, e ele sensibilizou e disse, está certo, não tem nada de errado nisso, eu realmente cometi a falha, e eu agradeço por você ser totalmente imparcial. Então, eu acredito que a gente consegue, o síndico, cada vez mais se especializando, buscando essas informações e tentando tratar o assunto antes de chegar em vocês, e antes de chegar realmente no judiciário. Eu acho que assim, é de cada um. Né? Não é obrigatório. É mais ou menos como tem médico que não consegue cuidar da própria família. Ele indica um colega. Ele não consegue, não está dentro dele. Né? Então, ele indica alguém. Tem advogado que é a mesma coisa. Ele não advoga em causa própria. Ele chama um colega. Tem gente que consegue. O síndico é a mesma coisa, só que o conhecimento não tem o porquê não ter, né? Essa é a ideia. Nós vamos para um breve intervalo, já a gente volta. Estamos indo para o nosso terceiro bloco, conflitos condominiais, a desvalorização patrimonial. Aguardem aí que já tem mais assunto para vocês aí.